se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Graças a Deus, graças a Deus. A palavra do Senhor declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, do seu princípio ao fim, nós vemos Deus, por meio dos seus profetas, declarando: busquem ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Clame a Deus enquanto Ele está perto. Abandone o homem perverso, abandone o homem mau, os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos, e se voltem para Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e Ele é rico em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quarta-feira, dia 15 de abril, nós estamos aqui para engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui para louvar, nós estamos aqui para orar, e nós estamos aqui para anunciar a sua palavra. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. É gratificante saber que você e a sua família nos acompanham. O Deus que nós anunciamos é um Deus que salva, é um Deus que restaura as vidas. Com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está o perdão. Está o perdão para que Ele seja reverenciado. Que o favor do Senhor alcance você, que o favor do Senhor alcance cada um de nós, e com um sentimento de profunda gratidão e alegria, eu te digo: receba, aceite o nosso amor, que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém, Senhor. Graças a Deus. É tempo e oportunidade para pensar. É tempo de refletir. Todo cristão devidamente instruído pelas Escrituras, ele tem consciência que ele está sujeito a passar por escassez, a enfrentar a enfermidade, a enfrentar a perda, o prejuízo, o dano, a enfrentar a morte, e aqueles que sobrevivem a enfrentar a dor do luto. Todo cristão devidamente instruído tem ciência disso. Mas a pergunta é: como como você, como nós agimos diante da escassez? Como nós agimos quando a enfermidade ela rodeia o nosso lar, ela alcança a vida das pessoas que nós amamos, ou mesmo a nossa própria vida? Como nós agimos quando a morte chega ao nosso lar? Como nós agimos? Nós vamos agora ao louvor, e após o louvor nós vamos
a uma palavra de oração, a leitura do texto bíblico e a reflexão da palavra. Vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao momento de reverência, vamos a uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, único Senhor, sobre os céus, sobre as alturas, e no mais profundo abismo, só o Senhor é Deus. E nós te agradecemos, porque temos a oportunidade, Senhor, de te buscar essa noite. Nós temos a oportunidade, Senhor, de clamar, Senhor, pela tua misericórdia. Nós temos a oportunidade de abandonar os nossos maus caminhos. Nós temos a oportunidade, Senhor, de refletir e pensar nas coisas que edificam, nas coisas que são de boa fama, naquilo que está e reside na sua palavra e no coração do homem e da mulher que se rendeu a Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus e pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua aprovação e a Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, permaneça conosco, Senhor, na vida de cada um daqueles que nos veem e na nossa própria vida, seja sobre nós a Sua graça e o Seu favor. Fala conosco por meio da Tua palavra. Nós somos sedentos e carentes, Senhor, da Tua voz, da Tua palavra, da Tua direção. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos e nós o agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fica a pergunta: como nós agimos? Como você age
na escassez? Como você age quando o seu conforto é colocado em risco? Como você age, como nós agimos, quando a enfermidade ronda o nosso lar? Como nós agimos quando nós perdemos um ente querido? Como nós agimos diante da dor do luto? Como nós agimos? Nós negamos, não admitimos a situação, insistimos em não tomar uma posição diante da realidade? Ou nós fugimos? Fugimos para algum lugar, procuramos não pensar no assunto, procuramos fugir com o intuito de minimizar as adversidades. Negamos, fugimos, ou nós somos como aqueles que olham para a sua própria vida, ou nós somos como aqueles que olhamos para os nossos caminhos e olhamos para o céu e clamamos ao Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra e cure a nossa terra. Nós negamos as adversidades, nós fugimos do embate, do enfrentamento, ou nós olhamos para o céu e clamamos a misericórdia de Deus para que Ele sare, para que Ele cure a nossa terra. Deus apareceu a Salomão à noite e disse a ele que se Salomão andasse nos seus caminhos e todos os demais reis andassem nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor, eles iriam prosperar, o povo iria prosperar. Esta palavra foi uma palavra que o Senhor disse a Salomão, que está registrada no livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 7. Mas Deus também falara a Salomão, no versículo de número 13, de 2 Crônicas, capítulo 7, que se o povo se desviasse para a idolatria, que se o povo se desviasse para um mau caminho, Deus fecharia a janela dos céus. O versículo 13 diz assim, de 2 Crônicas, capítulo 7, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E o Senhor declara a Salomão essas palavras. E passado quase 4 séculos, nós vemos isso acontecer com o povo de Israel. 586 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O rei Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém. E ali não há mais alimento. E em relação a isso, vai declarar Jeremias, no livro das Lamentações, Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo de número 4. Jerusalém estava sitiada, não havia alimento
dentro dos muros. Jeremias, que viveu aqueles dias, Jeremias vai declarar no livro de Lamentações, capítulo de número 4, versículo de número 9: os que foram mortos à espada estão melhor do que aqueles que morrem de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. É assim. É isso que aconteceu. A fome e a calamidade alcançou o reino de Judá, porque eles haviam negligenciado a palavra do Senhor, e Deus os entregou nas mãos de uma nação pagã. A calamidade e a fome, elas retiram as forças lentamente. A fome consome, a fome mata. O meu propósito é que, a partir da reflexão da palavra de Deus essa noite, não somente nós possamos obter a resposta, mas que nós também tenhamos o ânimo necessário para fazer aquilo que é certo, diante das adversidades, da calamidade. Que o Senhor nos ajude diante do dano, diante do prejuízo, diante da escassez. O texto que nós vamos tomar está registrado no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Eu leio assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. O livro de Ruth foi escrito em um tempo, em um período muito importante da vida dos filhos de Israel, o tempo dos juízes, o período dos juízes. Um tempo que se iniciou com a morte de Josué, sucessor de Moisés, e se estendeu até a coroação de Saul, o primeiro rei sobre o povo de Deus. Nós temos então o período dos juízes, que perdurou por mais de 3 séculos, da morte de Josué até o início da monarquia. E era um tempo de grande dificuldade. O povo buscava Deus de uma maneira superficial. O povo buscava Deus na necessidade. Na necessidade, o povo clamava a Deus. Deus vinha com o livramento. Mas assim que Deus vinha com o livramento, o povo novamente abandonava os caminhos do Senhor e começavam a trilhar os seus maus caminhos, segundo os seus maus pensamentos.
eu temo que essa armadilha exista ainda nos dias de hoje. Homens e mulheres que se relacionam com Deus de maneira superficial. É uma maneira de negar a sua dependência de Deus. É como um ato de loucura, porque eles não encaram a realidade. Eles vivem uma farsa. São crentes na aparência. Pessoas que tomam o nome de Deus, mas não para exaltar a Cristo, e sim para promover a si mesmas. Elaboram frases, campanhas, postam nas redes sociais de maneira compulsiva conteúdos evangelísticos, querem mobilizar as pessoas, se mostram pessoas fortes e determinadas, mas por detrás há apenas uma pessoa mergulhada em si mesma, gritando desesperada, buscando a atenção alheia. Sua relação com Deus é frágil, é aparente. Pessoas que se relacionam com Deus de maneira superficial, ensinam, mas não praticam, pregam, mas não vivem. Pessoas para quem Deus não é tudo em todos, mas Deus é apenas um meio para elas conseguirem o que elas julgam importante, a atenção para si mesmas. A palavra de Deus nos diz, no livro dos Juízes, capítulo de número 21, o versículo 25, nos relata a relação do povo para com Deus, para com os seus mandamentos e o seu caminho. Diz assim, Juízes capítulo 21, verso 25. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Era assim que as pessoas viviam nos dias dos juízes. A fome alcançou o povo de Deus. E a fome não era uma casualidade ou uma tragédia natural. A seca devastou os campos e fez cessar a provisão. As despensas ficaram vazias, levando aos lares o assombro da fome. E como se não bastasse, os inimigos ainda vinham e assolavam o povo de Deus, levando deles o pouco de alimento, além dos seus bens e riquezas. E diante dessas dificuldades, diante da fome, diante da escassez, Elimeleque, ele tomou uma decisão. Ele partiu para Moabe, juntamente com Noemi e os seus 2 filhos. Para Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, não foi a negação do problema, mas foi a fuga. Elimeleque entendeu que a fuga seria o seu único caminho, o melhor caminho a se tomar. E Elimeleque deixa Belém e vai para as terras de Moabe, diante da calamidade e diante da fome. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei, mas era apenas um nome. Não era a relação que Elimeleque tinha com Deus. O nome dele significava meu Deus é rei, mas ele não entendia Javé como rei, porque diante da dificuldade ele foge. O nome
Noemi significa amável, agradável, encantadora. Noemi era uma mulher bem-aventurada. Seu marido, dono de propriedades, possuía bens, mas quando a calamidade chega, ela alcança todos, pobres e ricos, homens e mulheres. O nome Malom significa estar enfermo, e o nome Quilion significa enfraquecer. Então, eles partem de Belém. Belém significa casa do pão. Vejam bem, meu irmão, minha irmã, aquela família, elas saem de Belém, elas partem de Belém, elas fogem de Belém, a casa do pão, para habitar em Moabe, um planalto que ficava a cerca de 80 quilômetros de Belém. Aquela família abandona a casa do pão para habitar em uma terra de pessoas idólatras, descendentes de Ló. Lá eles reverenciavam um Deus chamado Camus, e lá em Moabe eles ofereciam sacrifícios humanos. Agora você imagine o caminho da fuga, deixar a casa do pão, deixar Belém, para ir morar em uma terra juntamente com o povo idólatra. Diante da calamidade, diante da escassez, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos colocaram o pé na estrada da fuga. Em certo sentido, a igreja é a casa do pão. É na igreja que nós recebemos de maneira solene o alimento. E nós comungamos desse alimento entre louvores e oração. O púlpito é a mesa. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Em meio a louvores e orações, nós comungamos do alimento que vem do céu. Graças a Deus por isso. Louvado seja. No entanto, nós podemos perceber que muitas pessoas, a exemplo de Elimeleque, quando passam por alguma dificuldade, quando o seu conforto de alguma maneira é colocado em risco, quantas pessoas não abandonam a casa do pão? Quantas pessoas não abandonam a igreja? E eu gostaria de pedir para que você pense comigo um instante. Você conhece uma pessoa? Eu digo, uma única pessoa. Você conhece uma única pessoa, uma única, em toda a sua vida. Você conhece uma única pessoa que após haver abandonado a comunhão com os irmãos, vive melhor? Você conhece uma única pessoa que abandonou a comunhão dos irmãos e vive melhor com a sua família? Elimeleque e a sua família, eles escolheram o caminho da fuga. Certa ocasião, eu conversei com um pai de família e ele me falava sobre a sua esposa. E depois que eu vi tudo que ele tinha para dizer, eu entendi que realmente havia uma dificuldade no seu lar. A sua esposa realmente tinha uma grande dificuldade. Faltava para a sua esposa um marido. Então eu disse a ele: volta para a tua casa,
toma a sua esposa, toma a sua posição de pai. A fuga não é solução. A negação do problema não é uma solução. Quantos escolhem fugir do problema, mesmo sendo avisados que eles serão alcançados por muitos outros problemas ainda mais graves, ainda mais profundos? O caminho da fuga nunca foi, nunca será o melhor caminho a se tomar. A palavra de Deus nos diz, no versículo de número 3, o versículo de número 4 e 5, de Ruth, capítulo 1. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Aquela família fugiu da casa do pão para buscar sobrevivência, mas encontraram a morte. A morte e o luto, em vez de encontrar segurança. Em vez de encontrar um lar em Moabe, eles encontraram a sepultura. Noemi partiu cheia de esperança, por dias melhores circunstâncias, mas a palavra de Deus nos diz que ela voltou pobre, vazia e amarga, partindo para a conclusão: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós negamos de maneira sistemática a nossa dependência de Deus. Nós negamos de maneira sistemática enfrentar as circunstâncias, enfrentar a realidade. Ou somos como aqueles que fogem, a exemplo de Elimeleque. Somos aqueles que tentam fugir das dificuldades e das adversidades. Tentamos fugir da realidade, colocando o pé na estrada, a estrada da fuga. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Somos parte daqueles que negam a realidade e vivem uma vida superficial com Cristo? Somos aqueles que não tomamos uma posição de enfrentamento diante daquilo que nos é imposto? Ou somos aqueles que fugimos? Entendemos que a fuga é a melhor solução diante do problema e fazemos como fez Elimeleque. Partimos da casa do pão. Negamos, fugimos, ou somos daqueles que olhamos para os céus, olhamos para os nossos caminhos, buscamos a misericórdia de Deus e clamamos para que Deus sare e cure a nossa terra? A negação nunca foi a solução. Abandonar a casa do pão jamais será a solução, porque o verdadeiro pão, ele só pode vir do céu. A solução não é fugir à procura de um novo pão.
A solução não é viver de acordo com os modismos. O que é santo é santo. O que é sagrado é sagrado. Isso não é negociável. Isso não é feito de qualquer maneira. Não adianta procurar outro pão. Não adianta fugir, não adianta negar. Nós devemos ser quem nós somos. Nós devemos olhar para os nossos caminhos, nós devemos olhar para a nossa vida. Nós devemos nos voltar para Deus e clamar ao Senhor, rogar que Ele nos dê o pão verdadeiro, o pão que vem dos céus. Assim nós começamos a nossa pregação, a palavra de Deus. Aqui está o caminho. Aqui está a instrução do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, não se o meu povo negar a realidade, não o meu povo fugir da realidade, mas se humilhar, mais buscar a face do Senhor. A palavra de Deus, ela nos garante que desde os céus Deus vai nos ouvir e o Senhor curará a nossa terra, diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Ruth, o capítulo de número 1, o versículo de número 6. Vai dizer: Ruth, capítulo 1, verso de 6. Partiu com esperança, com o marido, seus 2 filhos. Ela volta vazia. Ela volta amarga. A fuga não foi a solução. Mas o livro de Ruth, para o testemunho da palavra do Senhor, diz no versículo 6 do capítulo 1. Quando Noemi soube em Moabe, Noemi tinha ido para uma terra estrangeira, mas quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra, diz a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi durante um tempo, foi durante um período que a fome assolou a casa do pão, mas o Senhor voltou a olhar para a sua terra e mandou pão para a sua terra, mandou alimento para a sua terra. E quando Noemi soube disso, ela voltou para a sua terra, da onde jamais ela deveria ter saído. Ruth significa a amizade. Que nós tenhamos dentro da nossa vida e no nosso coração uma decisão genuína de buscarmos a face de Deus e que o nosso relacionamento com Deus não seja superficial, mas seja uma sincera amizade, um relacionamento sincero. Que nós sejamos daqueles que praticamos o que ensinamos e vivemos o que pregamos. Louvado seja Deus. Nós vamos ao louvor e após o louvor nós iremos orar e seremos despedidos. Vamos louvar ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos apresentar a vida desses nossos irmãos e irmãs, cujos nomes estão projetados, pelo qual nós temos orado. Vamos apresentar diante de Deus a nossa própria vida, a nossa família, a nossa casa, a igreja. Vamos apresentar diante do Senhor, a circunstância, o momento que nós estamos vivendo. Certamente o impacto é sobre todos, mas não da mesma maneira. Mas todos nós, de alguma maneira, estamos sendo impactados. Que o Senhor dê a clareza da sua presença em nossas vidas, e que nós possamos despertar, para essa realidade, não negar o que está acontecendo, nem procurar fugir da realidade, mas em todo momento olhar para os céus e buscar da parte de Deus o refrigério e o socorro. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, as nossas ações de graças, as nossas petições. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de buscar, Senhor, a Tua face. O Senhor concedeu novamente a oportunidade de ministrar no Senhor a Tua palavra, e a Tua palavra dá testemunho da Tua fidelidade, dá testemunho do Teu amor, dá testemunho da Tua misericórdia. A Tua palavra dá testemunho, Senhor, de que hoje é tempo oportuno, é tempo favorável, de nós olharmos para a nossa vida, de nós irmos, Senhor, ao encontro, Senhor, daquilo que é realidade em nossas vidas, mas que nós possamos ir, Senhor, na certeza de que o Senhor é conosco, que nós possamos, Senhor, ter intrepidez, que nós possamos ter a ousadia necessária para afirmarmos que o Senhor é o Deus da nossa vida, e em meio às faltas, em meio às escassez, em meio às faltas, em meio à escassez, em meio às calamidades, às dificuldades e às incertezas, nós temos um Deus que olha por nós. Senhor, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos lares, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos, do mais jovem, Senhor, cuida dos nossos idosos, Senhor, cuida, Senhor, do Teu povo, cuida dos nossos jovens, cuida dos nossos adolescentes. Nós te pedimos, Senhor, em favor dos empresários, nós te pedimos, Senhor, em favor daqueles, Senhor, que buscam a cada dia ganhar o seu sustento. Meu Deus e meu Pai, que de maneira providencial e milagrosa, com a ação vossa na nossa vida, nós tenhamos o pão de cada dia, segundo o agir do Teu poder e a Tua misericórdia. Senhor, aqueles que governam sobre nós, a nossa cidade está diante de Ti, o estado em que nós vivemos está diante de Ti, o nosso país,
Todas as demais nações eu coloco, Senhor, diante de Ti, e aqueles, Senhor, que buscam, Senhor, e aqueles, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, na área da saúde, aqueles que estão procurando, Senhor, desenvolver os recursos necessários para que nós possamos, segundo a Sua bênção e a Sua direção, superarmos juntos, Senhor, essa dificuldade, e que nós possamos, Senhor, segundo a multidão das Tuas misericórdias e no Seu tempo, que nós possamos vencer essas adversidades, saindo delas melhores preparados para Te servir e para viver em comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos e nós o agradecemos. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ser despedidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Uma ótima noite na presença do Senhor. Amém.